Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estava até dando uma olhada agora, esperando, né, abrir a tela aqui. Aí estava dando uma olhada nas cenas, né? Realmente era muito boa essa novela, muito. E hoje eu estava lendo em uma publicação da revista Piauí, dizendo que todo o acervo da Manchete está para ser leiloado. Dona Beija, o Pantanal, está para estar em leilão. Eu espero que alguém se interesse por comprar e exibir novamente. E uma Sério, boa está melhor pedida. novamente? Esse é o momento, Marcelo. Alguém que pense na gente tem que comprar isso e dar É, arranjar uma forma de retransmitir essa novela maravilhosa, não é? aham, aham. Marcelo, desde já eu quero te agradecer por aceitar o nosso convite, participar dessa live. Eu, juntamente com o Caio, que é o nosso colaborador, somos muito felizes por você aceitar esse convite. Tanto quando eu vi que você respondeu, eu fiquei assim, acredito, sério? Fiquei muito feliz. E para mim foi um dia assim, ganhei o dia, fiquei muito maravilhado. E estar falando com você, para mim já é uma outra grande oportunidade que eu nunca jamais Eu vou que esquecer, com certeza. agradeço muito a vocês. Estava vendo esse canal de vocês, da Dona Beija, né? Esse grupo. Que coisa interessante. Vocês têm todas as cenas, todas as fotos, muita coisa que eu não tinha, que eu não lembrava mais, eu vi ali. Isso é um material maravilhoso. Parabéns, parabéns. Sim, essa novela deve ser imortalizada porque ela tem muito para ensinar para a gente e fala muito da teledramaturgia no Brasil, né? Exato. É para mim, no meu, minha maneira de ver, a maneira leiga talvez de ver, que foi o tempos áureos, né? Da teledramaturgia no Brasil, em que tudo era feito de uma maneira bem diferente do que a gente vê hoje. Eu considero como melhor, né? Talvez pessoas tenham opiniões diferentes, mas o que vocês fizeram naquela novela realmente é uma obra-prima que deve ser cultivada eternamente, enquanto tiver pessoas aqui no mundo. Obrigado, obrigado. Eu acho que você, desculpe, parece autoelogio, mas acho que você tem razão. Porque a falta de tudo ali, né? De técnica, de grandes cenários, de produção, a falta de tudo, foi fazendo a gente apegar ao que tem de essencial, ao que tem de essencial numa novela, né? Que é o texto e o ator, né? E o Eval Rossano foi realmente um grande diretor. Ele criava cenas, jogadas de câmera maravilhosas. Eu estava vendo uma cena agora, que era eu derrotado, arrasado, numa mesa assim, e ele botou a câmera lá no alto, aí eu parecia um ser pequenininho, né, diante daquele universo todo. Puxa, que coisa poética, que coisa linda que ele conseguiu. Muito bacana. Verdade. Eu também gosto muito dessa cena, porque ela, na verdade, até me surpreendeu, né, quando eu vi você ali, o seu personagem, no caso, ali derrotado porque Beija, né, resolveu voltar para o Antônio de novo. E ali você foi um homem respeitável que a gente jamais veria na casa da Candinha da Serra. Ali estava você, mais um dos homens, né, que acabaram tendo a vida, digamos assim, entristecida por causa da beleza da Beija, do amor que nutriu por ela. Mas, Marcelo, eu queria saber o seguinte, para iniciar essa live, os atores contam para gente que a seleção para Dona Beija ocorreu com a ruptura do Erval Rossano com a Globo, a partir do momento que ele quis fazer Dona Beija lá na Globo, e a Globo falou que era muito caro, que não ia bancar o projeto. Então ele vai para a Manchete e leva quase todo mundo da Gata Comeu e vários outros atores para sair da Globo e vai para a Manchete e leva quase todo o elenco, né, da Gata Comeu e outros atores também. Como aconteceu com você esse convite? Como você chegou em Dona Beija? Eu não era da Gata Comigo, mas eu estava meio insatisfeito com a Globo também, porque a Globo tinha mania de contratar e esconder. Contratava, você ficava lá cozinhando, né, numa espécie de geladeira, segundo a gíria dele.
E eu estava contratado, mas não, eu queria trabalhar, claro, você quer trabalhar, você não quer, não é uma profissão em que você se contente por ficar ganhando sem fazer nada. Aí eu soube que o Evaldo estava, então, querendo abrir essa nova porta de trabalho, esse novo mercado de trabalho da Manchete, e eu fui correndo, eu fui pedir para ele. Mas aí a surpresa foi o personagem. Eu não sabia que seria um personagem tão bom. E só fui descobrindo assim, com desenvolvendo a novela, com o passar da novela e tal, que era um personagem central ali. Eu não fazia parte do elenco dele, eu não fiz A Gata Comeu. Eu fiz outras novelas dele, já me conhecia bem como ator e me admirava até. Mas, enfim, foi assim. E aí foi esse personagem que parece que era o Nuno Léo Maia, parece que também tinha sido cogitado para fazer, mas não pôde. E aí eu peguei o papel e me dei bem. E como se deu bem, incrível. Esse E momento, interessante você que pode falar. esse momento da televisão brasileira foi muito interessante, porque havia realmente essa coisa política, essa consciência política de nós atores, de de que a manchete poderia ser abrir mais o mercado de trabalho, poderia ser uma grande alternativa, né? Porque era só a Globo naquela época. O SBT também não produzia novela, era só a Globo. E aí os outros atores, mesmo que não estavam lá na manchete, olhavam com muita simpatia. Então tinha uma energia muito boa da gente estar ali cavando um mercado de trabalho, uma outra alternativa, né, que não só a Globo. A Globo não tinha como aproveitar o grande contingente de atores desempregados. Né? É isso. Aí, ao final de E Dona vieram Beija, atores de alguns São atores Paulo, votaram. Desculpa, pode falar. atores que eram daqui de televisão, outros atores que não eram muito conhecidos de televisão. E era um elenco enorme. Agora, era um projeto caro e a Manchete fez com pouco recurso e muita arte. Então, você via ali muito, por exemplo, abria picada no meio do mato para gravar e a gente ia e gravava. Podia ter cobra, podia ter qualquer coisa. A gente não estava nem aí, sabe? Passava das horas de trabalho, gravava 12 horas, no dia seguinte tinha que estar lá 6 horas da manhã, mas todo mundo com aquela garra, né? Aquela vontade e orgulhoso de estar fazendo um trabalho que não era da emissora líder, mas que estava galgando, estava pouco a pouco conquistando o público, que chegou a dar um bom embate. E Verdade, hoje, verdade. e hoje, assim, conforme eu fui avisando as pessoas que eu ia fazer essa live e tal, né? Muita gente falando assim, poxa vida, eu naquela época tinha que assistir escondido, porque meus pais não deixavam. Mas eu assisti escondido, como eu adorava aquela novela. Era uma novela, era a essência do folhetim, né? Aquela coisa que cada semana acontece uma coisa diferente. Entra um homem que vem, aquele, como é que chama? Aquele que assassina todo mundo e Quarentinha. persegue. É? Como era o nome? Quarentinha. É, é. É a dona Beija que leva uma surra e ninguém sabe quem é. É não sei quem que rouba não sei quem, é alguém que leva uma surra. O meu jornal também pegou fogo uma vez, e aí vai descobrir quem é, quem não é. É uma novela bem dinâmica, né? Apesar de ser baseada na história verdadeira, mas ela ultrapassava muito os limites do real. Ia para uma fantasia, uma imaginação maravilhosa do Wilson Aguiar Filho, foi o autor. Excelente. Por falar nisso, você teve algum contato com o Wilson durante as gravações de Dona Beija? Nenhum, cara. Eu acho que ele ali não tinha nem tempo de sair de casa, né? Porque cada capítulo era um calhamaço de acontecimentos, de coisas, mas não tivemos contato nenhum.
Então Meus você contatos. nunca chegou a conhecê-lo pessoalmente? Não, não cheguei a conhecê-lo. Ah, talvez tenha conhecido no coquetel, assim, de lançamento, mas não me lembro muito bem. Porque foi assim, fui, eu fui convidado, fui, né, contratado e tal, gravei os primeiros capítulos, aí o meu personagem vai para a corte, para Portugal, né? Não, sai da corte aqui do Brasil e vai para Portugal, vai estudar em Pela Portugal. Coimbra? Para Coimbra, é. Nisso eu fico 30 capítulos sem aparecer. Então, nesses 30 capítulos, eu não ia na manchete, não tinha nada que fazer lá. E a minha vida deu uma virada horrorosa, minha vida pessoal. Eu me separei, né? Tive que deixar os meus filhos, meu Deus, a coisa que eu mais amo no mundo. E do dia para a noite, em um mês, né, em um mês e meio, 2 meses, eu estava morando sozinho na Urca. E sem filhos, sem nada, tal, né? Me lembro que eu sentia aquela solidão horrorosa. E aí volto a gravar uns 40 dias depois disso tudo. E foi assim muito feliz, muito importante. Essa novela preencheu aquele tempo, aquela fase dolorosíssima de trauma pós-separação. Inclusive, encontrei um grande amor nessa novela. Eu vivi um grande amor, não vou dizer com quem, mas foi um grande amor Ah, também. Marcelo, já estava esperando você falar o nome. Um grande caso amoroso com uma atriz da novela. E quer dizer que foi uma época assim feliz. Feliz, apesar dessa desgraça toda, estar separado. Mas foi uma coisa que segurou a minha cabeça, que me manteve bem. Eu vivia em função da Dona Beija para esquecer a minha realidade crua da minha vida pessoal. E me atirei totalmente. E, inclusive, era assim, a gente ia gravar em fazendas, longe, né? Tinha que ficar acampado, hospedado em outros hotéis e tal. Então, você acabava convivendo só com aquelas pessoas da novela, só com os atores, colegas, ainda bem que eram todos muito amigos. Então, a gente vivia quase que como uma família. Eu me lembro que tinha um ator, tinham dois atores que cantavam muito bem. Um era meu Deus, eu estou ruim para nome, agora faleceu há pouco tempo, que fazia Sereias da Zona Sul com Miguel Falabella. Não estou lembrado. Sereias da Zona Sul? O Que Miguel faleceu Falabella. recentemente foi o. Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Não, ele fazia esse papel do alemão, né, do caçador de borboleta, Ah, sim, sim, o Guilherme Caramba. Guilherme Caran, e o outro, que agora esqueci o nome também, é, que cantavam muito bem. Eles viviam fazendo dueto. Era uma coisa, você descia do ônibus, já tinha os dois cantando, um dava um tom, o outro ia. Era uma coisa maravilhosa, assim. Parecia que você estava no meio do musical. E qual foi a amizade mais forte ou laço de amizade que você criou com esse elenco do Dona Beija, Marcelo? Ah, olha, com todo mundo, porque eu acabava gravando com todo mundo, né? E aonde o personagem ia, como era um personagem protagonizava muitas coisas, muitos eventos dentro da novela, então eu ficava aquela semana no cenário tal, a outra semana é não sei aonde. E você acabava fazendo amizade, convivendo com todo mundo. Mas eu me lembro muito do Jaime Perriardi, da própria Maitê também. A gente fazia meio que um trio. E do Renato Renato Borges. Borges. Renato Borges. É interessante você falar sobre isso, que nós postamos uma foto em você com a Maitê, uma foto em preto e branco, que vocês estão tipo numa recepção tal, e depois o Marcelo Borg, que é parente do Renato, ele colocou, eu lembro desse dia, a gente deu uma saída para ir em determinado lugar, o Erval Rossano ficou sabendo, ele ficou com muita raiva. Como é que era essa relação? Que vocês davam uma saidinha para se divertir,
para o Erval não saber, mas ele acabava sabendo. Conta pra gente um pouco sobre isso. O Erval, eu não sei, era um bruxo. Eu me lembro que uma vez a Maitê Proença estava orando numa estátua do cenário. Eu acho que ela pensou que era alguma santa. Eu falei para ela, mas por que você está rezando para Dante Alighieri? Era a estátua do Dante Alighieri, mas ela estava orando, achando que fosse uma santa, porque ela tinha sido pega na noite anterior, também saindo, acho que foi dessa festa mesmo, indo para casa e encontrou o Erval Rossano, e ele pegava no pé da gente. Se a gente errasse uma vírgula, uma coisinha, você não imagina o esporro que aquele homem dava. Então, para não ouvir esse esporro, ela preferiu, foi lá rezar, foi só que ela errou o santo, né? Ela acabou rezando com a estátua de Dante Alighieri. Ele pegava muito, ele era muito rigoroso, cara, muito rigoroso. Comigo nem tanto, porque, poxa vida, eu era um ator também exemplar no sentido, nesse sentido de estar sempre com o texto ali na ponta da língua, sempre no horário, certo, tal. Mas ele, você quer ter uma ideia? Tinha um negócio lá que a gente tinha que falar senhora, não podia falar senhora. É uma coisa da época, era senhora. A senhora vai, a senhora foi, né? E volta e meia a gente escorregava e falava senhora. E para a gravação, é senhora, quantas vezes eu tenho que falar que é senhora, é senhora. Aí uma vez era muito tenso, cara, era tudo muito tenso. Você vê que a novela tem um tom assim, todo mundo meio roda presa, assim, né? É por causa do Erval, sabe? Ele era muito tenso. Aí uma vez tinha uma cena, a Fernanda, a Maria Fernanda, era muito engraçada, sabe? Apesar de toda aquela seriedade dela, ela fazia uma coisa seríssima, assim, mas ela era engraçada. E ela fez, não sei se ela fez de sacanagem, era uma cena, era um jantar. E eu não conseguia falar senhora. Tinha várias vezes senhora e no meio falava senhora. Aí ela virou para mim e falou assim: pensa em cenoura. Pensa em cenoura, quando você for falar cenoura. Cara, aí não prestou. Eu não ia falar senhora, eu começava a rir. Ela ria, todo mundo ria. Teve que parar a gravação, voltar um pouco depois, por causa dessa coisa da cenoura. Mas era Que assim, ótimo. de tanta atenção que a gente acabava até, às vezes, até tendo ataque de riso. Olha, era pauleira. Era pauleira, o calor que fazia era descomunal. No verão carioca. Aquilo não era estúdio, era uma fábrica que eles adaptaram, né? Então não tinha ar-condicionado. E eu me lembro que eles compraram todo o figurino de um grande estúdio europeu, acho que era do Cinecittà, daquele filme Guerra e Paz, que era da mesma época, então eles compraram, acabou o filme, eles compraram o figurino. E a gente aqui usava, só que para nós era, era uma coisa absurda, porque era tudo de lã boa, ou então veludo. Nossa, o tricô é uma coisa quente pra caramba, sem ar-condicionado e muitas cenas iluminadas à vela. Eu me lembro de uma cena minha com a Maitê, de várias Ah, páginas, e aqui atrás tinha um tocheiro de velas, assim. ah. A gente fazia assim, tipo uma página e parava, enxugava os atores, ia lá, enxugava tudo, vestia, voltava, fazia mais uma página. Não sei, a gente foi verdadeiro herói mesmo de ter feito. Fizemos porque tínhamos essa vontade, essa garra de fazer a Manchete vingar, vencer, né? E foi um grande trabalho. Você já respondeu, eu ia te perguntar também sobre isso, porque é muito comum em praticamente quase todos os capítulos. Quem perceber vai ver sempre caindo uma gotinha de suor aqui nos atores. Na Marilu Bueno esqueci o nome dele agora, no Lafayette Galvão, nossa, coitados, eles sofriam, você Lafayette sempre Galvão, vê é. caindo. Esse ator que eu falei que cantava muito, junto com outro, era o Fernando Eiras.
O Ah, Fernando é sim. excelente cantor. Professor Gaudêncio. Hã? É, com o professor Laudencio. E eles faziam dupla, e ficavam cantando nos corredores, era maravilhoso. E era tudo assim, a gente não podia dormir, nem cochilar. Eu me lembro que uma atriz, não era a hora dela gravar, ela estava na sala de espera, e ela cochilou assim, sabe? Ah, para quê? O Erval já deu uma bronca, porque ela estava com a cara inchada, porque ela dormiu, não podia ter dormido. E ficava duro, assim, reto, não podia fazer nada, com aquela roupa super desconfortável. Ainda bem que eu gravava muito, porque eu não tinha que esperar. E não tinha roupa de dentro. A primeira roupa que me deram era tão justa, mas tão apertada, você não acredita, que eu Ah, não era sentei no. feita sob medida? Não, medida. Imagina, imagina. Olha, era tão apertado que eu sentei no sofá, mas eu não consegui sentar, eu fiquei esticado assim. Eu não conseguia sentar, não, não dobrava meu corpo, de tão esticado, de tão apertada que era a roupa. Depois que começou a fazer sucesso, aí começaram a investir. Aí eu comecei a ter os primeiros ternos feitos lá mesmo. A Maitê começou a ter vários vestidos. Se você reparar bem no começo da novela, era um vestido só para tudo. Um dia, outro, as pessoas todas tinham uma roupa só. Depois é que começaram a investir mais, a comprar mais roupa, tal. Os cenários eram muito vazios. Você via assim uma poltrona, um armário, ou não, Verdade. ou quando era gravado em locais mesmo, né, como foi gravado no Palácio, tal, aí sim, era bonito. Mas quase não tinha um grande espelho, quase não tinha nada, nenhuma riqueza. Não tinha muita riqueza. A novela, ela, se fosse gravada hoje em dia com outra produção, com mais dinheiro, mais grana, poderia ter sido mais bonita, menos teatral. Porque com isso ela ganhou um tom teatral, sabe? Parecia uma coisa meio teatro, que tem aquele cenário que só tem aquilo que vai usar em cena, não tem nada supérfluo, não tem nada para encher a tela, né? Como geralmente a televisão ou o cinema é cheio de coisinhas, vasos, flores, as flores, quadros, né? Não, a Dona Beija não tinha nada disso, era meio luz e sombra, uma coisa meio barroca, assim. Mas acho que Interessante você falar sobre isso. isso daí até deu um clima bacana de clássico, né? Sim, é interessante você falar sobre isso, porque toda vez que eu vejo Dona Beija, eu tenho a impressão que eu estou no teatro, eu não tenho a impressão que eu estou vendo uma Ah, novela. Então, principalmente ali nós temos o núcleo dos Sampaios, né, que é a Maria Fernanda, que é a Dona Ceci, a Maria, que é a Maiara Magre, a maneira como é recitada, contada a história, de uma maneira... Gente, é um teatro, e às vezes o tom vai aumentando da voz, né, como se é, precisasse. É bem interessante exatamente. isso. Porque também não tinha aparelho de som, não tinha microfones potentes, então era um microfone só para todo mundo. É como se fosse no teatro mesmo, que não tem microfone de lapela, não tinha lapela. Então você tinha que falar alto para o personagem anda, faz toque, toque, toque no chão, né? Aquele pedaço faz, aquele passo faz até barulho. Era isso, não tinha tratamento acústico. Não, foi interessante saber disso, porque realmente, às vezes eu ficava até assim, gente, por que essa pessoa tá gritando? No que... dia que eu e a Maitê fomos fazer a cena de nu na cachoeira, caraca, entramos na cachoeira, a gente nem pensou, lá de baixo ele mandou fazer, né? Entra na cachoeira, chega no meio, vocês se ajoelham e tal. Beijo. A gente foi. E a força da cachoeira, um se agarrou no outro, a gente se agarrou na pedra, podia ter acontecido até um acidente, graças a Deus, ficamos firmes lá. A força da água quase levou a gente embora, cara. E a gente lá pelado, fazendo a cena romântica, como se nada tivesse acontecendo e correndo risco de vida.
Eu me lembro bem, foi tão engraçado. Ah, ela com. Eu e ela, os dois nus, ela com o microfone no meio da perna para pegar a minha fala, e eu com o Sério? microfone. Hilário, né? Hilário. Tudo cheio de esparadrapo, assim, para segurar o microfone. Muito engraçado. Então, isso daí fez a gente se dar muito bem. Eu acho que até assim, por exemplo, também o medo, a angústia da autoridade do Erval Rossano fez com que a gente se fosse solidário. Os atores eram muito solidários, assim, a Bia Seidel, que já era outro núcleo, que era com o Gracindo Júnior e tal, mas todo mundo era muito amigo, né? A Nina de Pádua, que era também das prostitutas, né? Todos Prega. muito amigos, muito amigos. Depois Aqui botou no nós temos final. uma pergunta para você, Marcelo. Desculpa te Ah, interromper. imagina, imagina. O Maurício, que é o Malvis, ele queria saber como é que foi acompanhar a cena em que a Dona Beija cavalga nua pelo arraial. Bom, eu não vi ela nua pelo arraial. Quer dizer, eu fiz a cena. Agora estou me lembrando. Realmente foi tudo aquilo que ele diz depois que ele entra em casa. Ele viu uma mulher linda cavalgando na lua cheia, foi uma aparição. A Maitê é muito bonita, né? E ali ela estava em pleno esplendor da idade, de tudo. E muito bem no personagem. O personagem era para ela. Pô, aquilo era uma aparição. Ali que o João Carneiro se apaixona. Quando ele vê aquela mulher, ele volta para a casa dele, né, lá para o interior de Minas, para Araxá, e vê aquela mulher à meia-noite cavalgando nua. E aí ele se apaixona por ela como mulher, como mulher fêmea mesmo, mas também pela ousadia dela, né? Ela quebrava todas as regras é, da época, né? Da cidade, aquele conservadorismo atávico, né? Daquelas pessoas horrorosas e tal, e ela quebrava tudo, porque ela já não tinha mais nada a perder, né? Ela já tinha perdido, já tinha sido difamada, e ela faz aquela clássica frase, né? Como é que é? Para quem cada um dá o que tem, né? O Uhum. mundo não. O mundo fez de mim uma prostituta. Eu farei do mundo. E realmente Maravilhosa frase. faz. E realmente faz. Ela sai nua para chocar todo mundo. E ele, como ele era uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa à frente, avant-garde, um cara que estudou fora, tinha uma outra cabeça, uma outra mente, ele adorava aquilo tudo, né? Ele achava aquilo espetacular. Aquilo não chocava ele, absolutamente. Por isso que eles O faziam. amor. Né? Por isso que Pode continuar, Pedro. eles faziam um par perfeito, porque ele era um iluminista, ele não era uma pessoa atrasada, convencional, ele era uma pessoa bem da época, que tinha aqueles valores bem europeus, né? Bem, vamos dizer assim, progressistas, né? Da época. E ela também. Sim. Então ele não ficava implicando com os homens que ela tinha, com a vida que ela tinha. Ela continuou tendo a vida dela, né? Mas eles se E amavam. falando sobre isso, Marcelo, o amor de Beijo de Antônio, várias vezes dentro da novela, é chamado como doença. As pessoas falam, o amor de vocês é uma doença e tudo mais. Como você enxerga o amor do João com a Beija? Era uma doença também, porque ele foi dispensado várias vezes e ainda assim ele estava lá todo momento esperando.
eu vou usar um termo assim, mas não sei se você vai gostar, uma migalha do amor dela, né? É tipo assim, ele faria tudo, ele jogaria tudo para o alto por ela. Como você analisa esse amor? Era uma doença como os outros personagens falavam que era a relação dela com o Antônio ou não? Não, os outros personagens não sabiam nem o que era amor, né? Não sabiam que eram tão retrógrados que, para eles, a vida era casar e ter filhos, e o casamento arranjado. Amor não entrava em questão. O amor, naquela época, não era uma questão, né? Você gostar de alguém, não gostar do outro, você ser casada, mas estar com o olho no outro, era tudo uma loucura, é o mínimo que eles podiam dizer. Doença é o mínimo que eles podiam dizer. Era uma sem-vergonhice mesmo para aquela gente, o amor, como a gente entende que é o amor. Agora, o amor dele por ela acabou se transformando num grande amor, não só aquele amor do começo, que é do primeiro impacto, da paixão de ver e tudo, mas se transformou numa grande amizade, um amor maduro, um amor bonito, e se transformou no final num amor incondicional, né? Muito bonito mesmo. E nessa altura da trama você se tornou um grande galã, né? Todo, pelo menos acredito naquela época, algumas coisas que eu já li também aqui, tanto no Facebook quanto no Instagram, as pessoas elogiam muito você. Você teve um certo tipo de assédio por causa desse personagem na época? Muito, porque era assim, na Globo eu só tinha feito galãs ingênuos, de novela das seis, de novelas ingênuas, de novelas que chamavam novela das seis, né? Novelinha romântica, então era o garotinho apaixonado pela Lucélia, e no final casava, aquela coisa romântica e tal. Mas assim, homem mesmo, maduro e tal, com uma mulher também madura, uma mulher, que não era nem uma garota, né? Foi o primeiro personagem que eu fiz. Na televisão, né? Minha carreira no teatro era bem mais rica do que essa. Assédio eu tive mesmo no teatro, porque no teatro já estreiei tirando a roupa, isso em 1970, 71, 72, que era um grande acontecimento. Hoje em dia você pode tirar a roupa, ficar se pendurar lá, que não tem não faz o menor sucesso. Mas naquela época era o primeiro nu masculino da história do teatro. Tinha o Hair, né, que era o nu em conjunto, coletivo, e tinha eu que fazia o Zira Power nu, em cena, na frente, na boca de cena, como a gente fala. Claro que eram cenas artisticamente muito bem cuidadas, tinha tudo a ver com a peça, era uma peça dirigida pelo Antônio Pujan e tal, mas era o nu frontal de um homem, né? Não era, não era pouca coisa, era uma coisa escandalosa para a época. Ali sim eu fui muito assediado, muito. Na televisão, não tanto. Agora, com Dona Beijo também volta essa questão. Primeiro, porque eu estava recém-separado, carne fresca no mercado. Segundo, porque eu era muito jovem. E era bonito mesmo, era bonito. Então, fui bastante assediado, graças a Deus. E aproveitei muito. E a novela ser feita no caso, pela Block, que também era muito conhecida na parte de publicidade, ajudou, né, na impulsão da novela, né, nesse funcionamento da novela para a audiência? Havia algum Não, tipo de relação? não. Isso daí foi uma grande falha. Porque uma coisa que a Manchete podia ter, um trunfo no mercado, em competição com a Globo, seria a Block. A Manchete poderia ter a Block. Mas o Erval Rossano ele teve que brigar com a Block para colocarem eu e Maitê numa capa de revista. Porque a Block vivia em rixa com a Manchete.
Era uma empresa familiar, eu não sei qual era a briga deles lá. Eles não gostavam da manchete. A editora não gostava da televisão. Então, eles viviam em rixa. Então, eles não publicavam nossas matérias, as nossas entrevistas. Eles não davam capa para a gente. Aí o Eval foi lá, fincou o pé e começou a sair capa do que eu entrei para frente. Minha com a Maitê e tal. Com o Gracindo Júnior, que fez o começo da novela, acho que nem saiu capa. Porque eles preferiam dar capa para pessoas da Globo. Entendeu? A mentalidade A deles revista era. Manchete. Eles queriam dar capa para pessoas da Globo, não para pessoas da própria Manchete. Mas esse daí começou a mudar com a luta do Erval Rossano. O Erval Rossano se impôs isso como condição. Não tem que dar capa, tem que dar não sei quantas capas por mês, fez um acordo lá. E aí a gente começou a aparecer mais, que é um absurdo isso, né? Você está fazendo uma novela da própria emissora, da própria Block, da própria coisa, e não sai nada no jornal, não sai nada sobre a seu respeito, sabe? É uma coisa assim muito chata. E É, faz eu sentido isso que acredito você na falou. rivalidade que tinha interna. Havia uma rivalidade interna entre Bloco e Manchete. Uma questão quase que familiar, digamos assim. Hã? É uma Como é que é? questão, era uma questão quase que familiar, assim, de rincha entre os Era, diretores, os poderosos dentro das duas associações. era exatamente isso, era exatamente isso. Agora, o seu Bloch mesmo, ele mesmo, era uma pessoa encantadora. Nossa, ele tratava a gente, ele mandava assim. Eu me lembro que ele mandava caqui, né? Caixas de caqui para todos os atores. E quando era uva, quando na época de uva era uva, presentes toda hora, sabe? Ele era uma figura fantástica. Mas ele já não estava mandando mais nada lá. Tinha sido tudo dividido lá entre os herdeiros, né? Você recebeu uma pergunta aqui, Marcelo, do Cool27Go. Ele pergunta para você, você chegou a trabalhar com o Walter Avancini alguma vez? Porque, as características aqui, eu acho que o pessoal está fazendo a comparação entre Erval e Avancini, que Ah, parece que tá. dirigiam um pouco parecido. Olha, eu já trabalhei com a Vancini, assim, na braveza, na rudeza, vamos dizer, no temperamento, eram bem parecidos. Era aos gritos. Era uma época em que o diretor gritava muito com a coisa. E você não tinha para quem reclamar, que não existia essa coisa assim, é um assédio moral. Não tinha essa coisa ainda. Você gritava que te calava a boca e você tinha que ouvir tudo. Era muito normal, não só com um ator iniciante, mas como estrela mesmo, você ser humilhado, humilhado, sabe? E alguns diretores ainda até fisicamente, talvez. Então tinha essa turma, tinha a Vancini, nossa, tinha vários diretores assim, em São Paulo, tinha aquele, esqueci o nome dele agora. Era muito comum você levar esporro, ficar calado. Hoje em dia, se acontecer um negócio desse, você vai lá e processa o cara, né? Mas não tinha essa possibilidade na época, não. Também tinha muito pouco mercado de trabalho. Se você se indispunha com alguém, um diretor desses, você ia trabalhar com quem? Não tinha opção. Mas, na verdade, ele era um trator, né? Ele abria caminho onde não tinha. E eu ainda fiz mais uma novela com ele depois, lá na Manchete mesmo, que foi o Mania de Querer, né? Uhum. Papel maravilhoso também. E o Erval fazia do nada, ele fazia acontecer. Ele fez a Manchete acontecer. Isso é verdade. Me faz lembrar também bastante o Avancini. Eu sou administrador do Instagram da Chica da Silva e as histórias são muito parecidas.
parecido dos dois diretores, né? Eles realmente conseguiam fazer o elenco, trabalhar em conjunto para fazer coisas assim maravilhosas, com pouquíssimos recursos que a Manchete tinha, vocês conseguiam fazer coisas maravilhosas, que são duas novelas que são um ícone. Lá fora, Dona Beija ainda continua dando muita audiência, assim como Chica da Silva, né? E o pessoal assiste, gosta, quer ver, e é um grande fenômeno de audiência também. Você chegou a viajar por causa de Dona Beija? Para ir países? Não, países não. Viajei para gravar só. Não, países não. Nunca fui chamado para gravar. Para nenhum país, não. Porque Dona Beija é um Eu- sucesso absoluto, principalmente na Venezuela. É Venezuela, mesmo, Chile, né? recorde de audiência bate lá, viu? E Cuba nem se fala. Eu não sabia nada disso. E como é que eles têm os direitos para reproduzir? Para quem que eles pagam? Não sei. Então, eis a questão. Ah, Até onde eu sei, em 2015, uma empresa chamada VIP 2000 fez a conversão de várias novelas da Manchete. Na verdade, ah, algumas. Entre elas, Dona Beija, Chica da Silva, acho que Pantanal eles começaram, fizeram também Pantanal. E até onde eu sei são essas. E quando eles fizeram essa conversão, eles começaram a vender para os canais a cabo. E esses canais a cabo começaram a hum, passar a novela e e- foi um grande. Teve muita audiência. Só que antes já passava, só que com uma qualidade mais baixa, né? 2015 fez a conversão para o HD. Então é comum passar em alguns canais a cabo ainda essas novelas. Estava passando no Passiones, chegou a passar também. Ai, agora eu esqueci. Na Telemundo, se não me engano, se eu estiver errado, que já é lá dos Estados Unidos, mas faz grande sucesso lá. No caso da Chica da Silva, até onde eu sei também, os atores não recebem se eles não correrem não atrás. recebe Então, também, né? É. não. Então tem muita É o gente na tal justiça até negócio. hoje para receber. Às vezes você está aqui no Brasil, andando de ônibus, quando muito, e lá fora você está fazendo um maior sucesso, né? E aqui o ator aqui está duro, ralando, sem ter como pagar as contas, sem ter que pagar o aluguel, e vai para a França, por exemplo, uma vez aconteceu isso. O maior sucesso da Ciranda de Pedra na França. E eu aqui desempregado, dá uma raiva, né? Mas é a nossa vida, é a nossa condição. Você chegou a receber os direitos conexos, no caso, para essa transmissão internacional pela Manchete quando você saiu de lá? Ou não houve nada ali nesse contexto? Não, não houve nada nesse sentido. Quando eu saí da Manchete, o que eu recebi com muito custo foi a quitação de contrato, essas coisas de contrato, mas direitos conexos, nada. É o mesmo É uma caso pena, do viu? pessoal da É uma Chica da pena. Silva. Assim, a visão que o Bloch tinha de arte era muito interessante. Você vê aquele prédio dele ali na praia do Flamengo, né? Na Glória, né? Aquele prédio da Bloch, da Manchete, prédio da Manchete, é coalhado de obras de arte. Os corredores, as salas. Logo que você entra, tinha aquele painel enorme do Prasga, 3 metros de altura. Você vivia, é como se você entrasse numa galeria de arte. Então, ele tinha esse apreço, né? E as coisas, os produtos da Manchete foram muito bons, né? Cananga do Japão, o Pantanal, que novela é aquela, que maravilha, né? A Moreninha, coisas maravilhosas foram feitas lá. É uma pena que realmente não vingou, como se diz, né? Como uma emissora de TV. Mas foi por muita briga, muitos conflitos internos. Uma pena. Verdade. Marcelo, entrou algumas pessoas aqui que eu gostaria de que você soubesse. Foi a Maiara Magri, estava aqui. O Ah, seu um filho beijo. Tadeu Ah, que legal. Que legal. e o Marcelo Borg. Ele, inclusive, escreveu aqui agora. Trabalhamos nessa novela
é um ator tranquilo de ser produzido. Ele está falando sobre você aqui, o Marcelo Que Bloch. bacana, olha, que bacana. Um abraço para ele, um abraço para você. Depois eu queria que você colocasse aí para as pessoas os contos que eu faço do Tiago Pique, que é meu filho, que eu mandei o link para o outro que ia fazer a live no teu lugar. Não sei se você que ele mandou para você também. Onde estão no YouTube gravados esses contos. É o que eu estou fazendo no momento. É muito bonito também. É um trabalho muito bonito. São pequenos monólogos. Sim, nós vamos Se fazer o você post. Eu quiser. cheguei a fazer o post do trailer do seu canal do YouTube. Está Ah, postado tá. aqui. Sei. E aí os outros contos a Ah, gente pode. postou? Ah, Vamos você postar aqui colocou? também. Ah, tá. Ah, tá. Coloquei o trailer. Bacana. Obrigado, obrigado. Por nada. Obrigado. Marcelo, você falou sobre essa questão do nu na cena na cachoeira. Era comum usar tapa-sexo e, no caso, essas cenas de nu na Dona Beija para você eram tranquilas de ser feitas, serem produzidas ou não? Não, não tinha tapa-sexo nada. E era nu mesmo, e era incomum, porque eu já tinha feito no teatro, né? No teatro você vai, mas você está ali sozinho, quer dizer, sozinho, você está num palco cercado daquela luz e tudo, é muito mais cuidado, né? Ali na televisão, não, você está pelado, está passando contra a regra, está passando o cara da comida, todo mundo. É como se você tivesse com o pau na feira, né? Ali todo mundo vendo tudo. E assim, era muito estranho. E ela com aquele microfone no meio da perna, eu também. Não tinha nenhum mistério, nenhuma mágica. No teatro, sim. A primeira vez que eu tirei a roupa em cena, foi uma sensação assim de liberdade, sabe? Uma coisa tão corajosa que eu tive que superar tantas coisas minhas para ficar desnudo, né? Que você ultrapassa, você se ultrapassa até os seus próprios limites de vergonha, de qualquer coisa nessa área. É uma libertação, uma comunhão com o público todo, você e o público vira a mesma coisa, você está ali como você nasceu e como todo mundo é, né? Na verdade, sem nada. Na televisão não tem essa poesia, não tem nada disso. Eu acho poético na hora de assistir, realmente, aquela cena, eu e ela na cachoeira, com a água caindo em câmera lenta, é uma obra-prima, é muito bonito. E foi também uma coisa meio inaugural, né? Porque eu não me lembro de ter visto outra novela com pessoas nuas, assim, homens e mulheres nus. Não me lembro de ter visto. Será que tinha? Antes da Dona Beija? Eu acho que não. Depois na Dona Beija começou um monte. Um tal de toda semana uma daquelas prostitutas irem, como é que era o nome delas? Daquelas, As pregas. das fregas irem tomar banho na cachoeira, mostrar os peitinhos, né? Uhum. Cada semana era uma. Por isso que a molecada ficava doida para ver Dona Beija e não podia ver por causa dos pais. Primeiro que era 10 horas da noite, depois também, porque tinha essas cenas. Isso daí Interessante que também é que alguns dá. fãs, alguns Hã? fãs falam que essa questão do nu na Dona Beija fazia parte do padrão de qualidade manchete. O Que padrão de além de. qualidade de manchete, que depois foi É, repetido no Pantanal também. uhum, é o E que era eles uma dizem. muito legal, porque não era uma vulgaridade de jeito nenhum, era tudo Não. muito bem cuidado, e ao mesmo tempo brigava com aquele conservadorismo da TV Globo, né? A TV Globo sempre foi muito conservadora, né? Demorou muito para fazer um nu, depois o beijo gay, depois essas coisas assim, a Manchete já estava fazendo há muito tempo. Essa questão comportamental era bem mais progressista na Manchete, eu acho. E tem alguma cena que você teve mais dificuldade para fazer e alguma cena que você gosta mais dentro dessa novela? Olha, era muito trabalhoso. Como eu te falei, a minha questão pessoal,
foi até bom para mim, porque eu fiz um mergulho tão grande que não dava para pensar em outra coisa, mas era muito trabalhoso, era chegar em casa e decorar para o dia seguinte, mas uma quantidade enorme. Eram, assim, você virava a página, na página seguinte você falava uma página inteira, aí virava outra, mais uma página. Puxa, eu ia para a gravação com aquele calhamaço, e tudo decorado, não podia chegar lá na hora e ficar lendo ali na frente do Herpal, que ele já dava o esporro, né? Então você tinha que ter mostrar aquele trabalho nota 10, nota 1000. Então eu achava muito trabalhoso. Agora, trabalhoso sim, mas difícil não. E a única coisa difícil, o Erval achou que eu ia ter dificuldade para andar a cavalo. Quando ele me viu subir no cavalo e sair a galope, ele quase caiu o queixo, porque ele não sabia que eu, na verdade, eu fui criado na fazenda, né? Lá em São Paulo, lá, antes de ser ator e tudo. Meu pai era dono de fazenda, então andar a cavalo para mim era que nem andar de patinete aqui no Rio de Janeiro. Era o comum. Seria essa a única coisa mais difícil que não foi nem um pouco difícil. Foi tudo muito prazeroso, muito legal, uma grande chance de eu mostrar meu talento. Eu vejo as cenas agora, né? A maneira como eu mando bem aquele texto todo, textos longos e rebuscados e tal, mas como eu procuro dar vida àquilo, né? Como eu me sobressaí nesse sentido, como eu faço um trabalho até moderno para a época. Eu não sou convencional. Eu procurei, não é porque eu estou fazendo uma coisa de época que eu vou ser um ator convencional e falar tudo assim. Apesar de estar com aquela coisa que enforca a gente, aquele colarinho duro, eu procurei fazer uma coisa bem vívida, explorar o cotidiano também, né? Não só ficar no melodrama, nem na formalidade. Tem Eu duas tô cenas vendo. suas que chamam muita atenção na Dona Beija, várias, né? Mas essas também chamam muito a minha atenção, que é a cena que você espanca o Avelino ali na cachoeira, né? Você bate no Jaime Periardi ali na cachoeira, e Ah, depois as suas cenas durante o julgamento de Beija, que ali é um nível de tensão tão alto. Todos os é, atores mandaram muito bem naquelas cenas do julgamento. É muita tensão, gente. Você fica assim, você é transportado para outro mundo, é, tamanho nível de tensão dentro dessa cena. é verdade. Cada depoimento ali, né? Cada um que chega para dar um depoimento. Eu me lembro esse dia quando acabou tudo. Nossa, a gente caiu assim. Ah, e não podia ter corte, não podia cortar a cena. Era tudo uma enfiada só. Sabe o que eu me lembrei agora de falar da rigorosidade do Herval? Que aí então eu fico 40, 30, 30 capítulos sem aparecer e volto. Aí eu vejo ela no andando a cavalo e no dia seguinte eu vou na casa dela, falar com ela. Aí eu me lembro, foi a primeira cena que eu fiz com a Maitê. E a gente não tinha muito contato, não havia tempo de ter contato, era um tal de trocar roupa, põe roupa, tal, não sei o quê. Foi assim, não teve preparação nenhuma. E eu cheguei e mandei a minha fala assim, era assim, que prazer ver em que linda mulher aquela pequena garota se transformou, alguma coisa dessa. Eu acabei de falar isso, a Maitê aos prantos, mas ela chorava, chorava muito. E eu só pensava assim, caralho, eu não ensaiei a cena como se fosse drama, eu achei que era uma coisa leve, e ela está chorando, o que, que eu faço agora? Será que eu tenho que chorar também? Mas não era nada disso, era porque ela tinha levado o esporro do Erval Rossano, justamente porque ele viu ela na Night, entendeu? E aquilo afetou muito ela, e quando ela começou a fazer a cena comigo, ela não conseguiu e começou a chorar, feito uma criança. E eu achava que era da cena, né? Que era eu que não tinha entendido a cena. Uhum. Nossa, e eu ali embaixo bacana. Como ela era bonita, nossa senhora. Nessa cena que eu a vejo pela primeira vez, ela tinha um colo, né? Ela tem, né? Colo muito explorado pelos figurinos da Dona Beija, né?
aquilo era uma coisa do outro mundo. Era uma mulher do outro mundo. E Ah, o sobre a sucesso trajetória da do Dona João? Benta se deve, em grande parte, a ela, né? Uma protagonista entronada, perfeita no personagem, que tem tudo o que se fala a respeito do personagem, ela tem. Aquela beleza incomum, aquela doçura, suavidade, ao mesmo tempo, agressividade também. Fantástico fazer Na isso com verdade, ela. era perfeita. E sobre a É. trajetória do seu personagem, o que você achou do final do João? A trajetória realmente foi condizente com aquilo que iniciou? O que você achou? Eu não me lembro como é que ele termina mesmo. Ele termina ao final do julgamento sozinho, né, praticamente, porque a mãe dele vai embora para o Rio de Janeiro, se não me engano, com o Avelino, porque ele não aceitava o romance dos dois. Uhum. E ali ele vai se tornar, então, de certa forma, né, um político promissor, mas vai ficar sozinho, porque a Beija acaba indo embora para Bagagem, que é o grande amor dele, e ele acaba se vendendo, né? Aquelas ideias de ser republicano, de ser ativista, vão tudo embora e ele acaba sendo engolido pelo monstro da política. Ah, é? Ah, tá. Ela vai para onde que ela vai? Para Bagagem, Isso. que é a cidade dela? Não, não é a cidade dela, mas é a cidade onde está morando a filha dela, então está tendo uma grande procura de ouro, então ela vai para Bagagem e vive uma vida simples. Olha, mas dava para virar uma minissérie, né? Porque é Uhum. interessantíssimo. O que será que viria depois, né? Mas eu acho coerente, eu acho não que seja coerente com a vida como ele começou, mas é uma coisa que é da vida, é da vida. As pessoas têm ideais na juventude e nem sempre seguem, né? Nem sempre conseguem mantê-los até o final, sobreviver até o final. Veja bem esse político daí agora, esse que é da cloroquina, aquele, não, o que queria ser ministro da saúde, mas não foi. Ah, sim. Sabe o que eu estou falando? Ele teve grandes ideais, a mulher dele foi espancada, foi maltratada, foi torturada por aquele general Ustra. Ele foi da esquerda, e hoje em dia ele acabou que virou. Bom, não quero falar de política, mas virou um médico que receita cloroquina. Pronto. Bom, é isso. Esqueci só o nome dele agora. Mas também não é bom não dizer. Certo. E como Então, é que era a sua as relação pessoas, com... a história das pessoas não é linear, né? Não vai assim, ascendendo, e porque tinha aqueles ideais na juventude, então tem. Não é assim. A história das pessoas, a vida do ser humano é errática, né? Verdade, faz todo sentido, realmente. É. Como era a sua relação com a Maria Isabel de Lisandra e o Jonas Mello, que eram seus pais na novela? Muito boa. Eu os conheci de São Paulo. A gente é muito. A gente tinha pouca diferença de idade, na verdade. Na verdade, acho que ela não tinha idade para ser minha mãe. Tudo ali era uma representação mesmo, né? Uma coisa assim, uma licença dramaturgica, poética, porque a Isabel, eu tinha estreado na televisão com ela em São Paulo, fazendo Camomila e Bem Me Quer. E depois aqui no Rio teve o remake que era com Amor com Amor se Paga. E nós dois éramos filhos do Gianfrancesco Guarnieri, que era como se fosse o Avarento, era uma novela da Ivani Ribeiro baseada no Avarento, de Molière. Então eu fazia com ela irmão dela. E o Jonas Mello também, ali na Tupi de São Paulo, sempre cruzando, né, com ele e tal. Tranquilo, tranquilo mesmo, tranquilo. Mas acho engraçado, até Isabel de Lisandra teve que tirar a roupa para mostrar os peitos.
Eu me lembro dela preocupadíssima. Ai, será que eu estou bem? Será que vai aparecer que eu estou velha? Não sei o quê. Eu imagino. E eram todos, a gente era muito jovem. Quantos anos eu devia ter? Uns 36 anos, eu devia ter uns 40 e pouco, 43 no máximo. Não muito diferente. Mas, assim, a gente se dava bem. A gente se dava muito bem. As atrizes, algumas chegavam a reclamar de ter que fazer essas cenas ou ser sugerido essas cenas que elas teriam que mostrar um pouco mais? Como? As atrizes chegavam a reclamar ou comentar sobre essas cenas que elas deveriam mostrar um pouco a mais, elas se sentiam, de certa forma, desconfortável nos Não, bastidores? algumas não. A Isabel sim, porque ela era mais madura, né? Mas mesmo assim, na hora H, foi tudo bem, tudo tranquilo. Não era nada assim constrangedor, nada disso. O Maurício perguntou aqui para você, o Malfez, se você chegou a ir a Araxá e como foi a recepção do elenco lá. Muito boa. Nós fomos, acho que no final da novela teve um almoço para a gente lá, alguma coisa, nos mandaram ir de avião até, e nos receberam muito bem naquele hotel lá em Araxá, uma delícia, foi ótimo, foi muito bom. Fizemos aqueles banhos todos, foi muito bom. Você se lembra como era a sua relação com o Castro Gonzaga, que eu acho um dos grandes atores? Ele é Muito. maravilhoso. É. Ele era maravilhoso, Excelente grande também, ator. mas eu fiz um papel com ele mais, que eu tinha mais uma relação mais estreita com ele, porque eu fiz na Globo um personagem que eu era filho dele. Não sei que. Ah, Sombra dos Laranjais era o nome da novela. Eu era filho dele. O Castro era um grande ator e uma pessoa encantadora. Nossa, encantadora. E ali tinha cada ator, né? Tinha Sérgio Brito, faça-me o favor, tinha Maria Fernanda, Alete Montenegro, tinha Marilu Bueno, caramba, Lafayette Galvão, tinha aquele outro, eu esqueci o nome dele agora, minha cabeça está muito ruim. É, ah, esqueci. Muito, muito bom. Isaac Bardavi, Sim, que ator maravilhoso. Delegarde. É, que ator maravilhoso. Esse do alemão, que eu já esqueci o nome de novo, como é que é o nome? O O Guilherme Caramba. Guilherme Caram, fantástico, fantástico, É um fantástico. alto nível, né? De No alto elenco nível, mesmo. no Só alto fera, nível, só um fera. altíssimo nível, um altíssimo nível, e para dar conta também, né? Que era uma novela de texto, né? De texto. Tinha que ser de ator mesmo, porque não era uma novela que você possa lançar alguém inexperiente. Não dá. Que tenha falas pequenas, curtas. Não tinha, era só monólogos. Todo mundo ali tinha que saber. Né? E a gente percebe isso pela a maneira como tudo é muito interpretado de uma maneira muito visceral e até mesmo experiente, né? Todo mundo já sabia exatamente o que estava fazendo e o fazia de maneira primorosa. Eu Marcelo, fiquei muito amigo também é... do João Signorelli, agora me lembrei. Na ah, época, sim, O João Signorelli maravilhoso, maravilhoso. Né? Me deu muita força, ele muito bacana, muito legal. ele interpretou o Brigada na novela, né? Eu também adorava o Era Brigada, o ótimo, né? personagem dele. Era ótimo. Marcelo, tá encaminhando o final da nossa live. Desde já Ah, eu quero te agradecer por aceitar o convite. Eu realmente, de fato, fiquei muito surpreendido quando eu tinha enviado mensagem para você, falei assim, não sei, eu acho que não vai aceitar, mas eu vou mandar porque eu sou brasileiro, eu acredito até o fim. até o fim. A gente acredita. E Não, hoje, cara, e olha, hoje aconteceu. eu aqui te estou muito agradecido. Primeiro pela oportunidade da live e por também ter visto o trabalho de vocês com relação à Dona Beja, o fã-clube, eu não sei como é que é o nome disso, é
uma turma de fãs, né, de pessoas que gostam da Dona Beija, e o alto nível de você, o trabalho de pesquisa, de conseguir coisas, material que eu não tinha, nem eu que fiz a novela tinha, e vocês conseguiram. Isso me comoveu. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. É E é engraçado, tudo né? para vocês, para vocês. É Eu fiquei engraçado. apaixonado. Pode É falar. tão bom você olhar para trás e ver que isso tudo que você fez, com tanto esforço, marcou tanto que perdura até hoje, que faz eco até hoje. É bacana isso. Muito bom. Isso dá para ver que você criou uma trajetória lindíssima, né? O desenho que você principou desde bem antes de Dana Beija, mas passando por ela, é um desenho lindo. A sua carreira realmente é muito bela. Meus É muito parabéns e bonito. obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Obrigado. E é muito interessante que eu gostaria de dizer também que a minha carreira não começou no Rio de Janeiro, não começou na Globo. Ela começou em São Paulo, eu sou ator da Tupi, eu já tinha uns 5 anos de TV Tupi, eu tinha feito bons papéis lá, e quando vim para a Globo, entendeu? E aí, mas naquela época, como não tinha internet, não tinha essas coisas, o que a gente faz em São Paulo ficava lá, não vinha para cá, não fazia eco aqui. Então fica parecendo que eu comecei na Globo. Não comecei na Globo, comecei em São Paulo, em teatro, televisão, ali com Antônio Bujanra, com vários diretores importantes, Walter Avancini, e depois é que eu vim para o Rio de Janeiro. E que eu ainda estou na ativa, porque muita gente pensa assim, né? Eu estava fazendo Pé na Cova agora, né? Aquele seriado do Miguel Falabella. Então as pessoas chegavam para mim e falavam assim: o que, que você está fazendo? Eu falava pé na cova. Não, imagina, bate na boca, meu filho, não fala isso. Elas achavam que eu estava dizendo que eu já estava na cova, com o pé na cova. Eu falava, não, é o papel, é a minissérie que eu estou fazendo que chama Pé na Cova, na TV Globo e tal. Tô... Mas é uma trajetória bem grande mesmo. Poxa vida, de Dona Beijo, desses papéis aí daquela época de romântica e tal, para hoje tem um salto grande. E quem quiser ver esses monólogos que eu faço, que eu recomendo, que estão aí no YouTube, vão se encantar também com a maturidade do ator, né? Com a trajetória do ator, que passa a fase madura fazendo coisas mais densas e com muita elegância e com muito talento, vou falar o que é verdade. Assina embaixo. Eu fui lá Obrigado. conferir e assina embaixo. Tá lindo o seu Obrigado. trabalho, com a produção dos seus filhos, né? Meus parabéns É, mesmo. Depois, obrigado. posteriormente, vamos colocar novamente os links aqui para o pessoal, as postagens para o pessoal Tá, conhecer um pouco mais. Marcelo, só tá ficou uma ótimo. pergunta que agora eu esqueci de fazer. É, em ocasião da reprise da novela em 2009 pelo SBT, o que você achou? Você concordou com essa reprise? Você recebeu sua grana? Não, nós não recebemos. Ah, não, nós recebemos sim. Nós brigamos com o advogado e acabamos recebendo. Mas ela foi até o fim, a novela? Não foi embargada? Bem, Eu chegou no acho que ela. capítulo 50, começaram a cortar tudo. Muitas coisas foram retiradas. Pois é, teve que retirar, porque na verdade o SBT não comprou a novela. Eles não compraram. Não sei como é que eles conseguiram, mas eles não compraram. Ou então quem vendeu não tinha autoridade para vender, porque ela pertence ao espólio da Manchete. Ela agora vai entrar em leilão. Aí estou torcendo Vamos para a ver. Globo comprar, porque a Globo pelo menos há uma esperança, no mínimo um remake, alguma coisa acontecer. Porque aí na SBT, acho que É, não vai rolar nada, não. eu acho que não. Mas acho que a única que tem condições de comprar mesmo é a TV Globo. Se comprasse, ia ser bom. Vai ser bom para a gente, vai ser bom para eles também. Fazer um horário aí, vale a pena ver de novo, uma coisa dessa. Vai ser muito inteligente, muito bacana da parte deles. Em caso de remake, você participaria, Marcelo? Se houvesse um remake de Ana Beija? Ah, sem dúvida. Não para o mesmo papel, evidentemente, né? Mas para quem sabe fazer o pai,
o pai do personagem, o tio, sei lá. Todos os papéis ali eram maravilhosos. Todos os papéis eram muito bons. Com todo prazer eu aceitaria, sim. Ai, que ótimo. Inclusive, você falou no início que você foi atrás dessa oportunidade para trabalhar em Dona Beija. Esse papel seria para você mesmo o João ou era um outro papel? Era um outro papel, eu não me lembro mais qual era. Mas a minha intuição me levou para esse. E aí o Erval Rossano mesmo se surpreendeu quando começou a desenvolver, ele falou, eu achava que era um papel bobinho, que era só um garoto da corte, não sei o quê. Eu falei, não, não, ele tinha, na sinopse mesmo, já dava para ver que ele tinha boas tramas para serem desenvolvidas, principalmente pelo fato dele ser progressista, né, ter outros ideais ali, iluministas, e naquela cidade tão tacanha, e naquele Brasil também tão tacanho da época. E deu certo, né? Maravilha. Minha intuição foi correta. Verdade, é Obrigado. ótima escolha para nossa felicidade. Obrigado. Marcelo, Tchau. obrigado. Eu é que agradeço, um beijo a todos vocês, muito obrigado mesmo, muito obrigado pelo carinho de vocês e vamos nos ver em outras lives ou em outros trabalhos, se Deus quiser. Com certeza. Sempre quando quiser, o nosso espaço está aberto. Você pode vir participar de qualquer live, a gente marcar. Eu vou adorar estar com você. Eu Tá vou bom? adorar. E divulgar seu trabalho. Pode mandar para mim pelo WhatsApp, pelo Instagram. Vou ter o maior prazer de divulgar qualquer coisa que você estiver fazendo atualmente. Ok? Ótimo. Muito obrigado, querido. Obrigado mesmo, hein? Um beijão para você.